Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Dr. Antônio Valadão o convite para participar desse workshop. Minha apresentação vai se encaixar no tema de testes rápidos e eu vou falar sobre os imunossensores, que são biosensores que utilizam anticorpos como moléculas captadoras, biocaptoras dos analitos. Anticorpos são proteínas, sondas capazes de se ligarem de forma específica a diferentes substâncias, proteínas, células e micro-organismos. Essa característica pode ser explorada no desenvolvimento de ensaios de detecção. E o anticorpo mais utilizado é do tipo IgG, que nós vemos aqui. Já os biosensores são dispositivos compostos de um elemento biológico de sensoriamento, que pode ser uma enzima, um anticorpo, um tecido, células, uma proteína, células vivas, micro-organismos, etc., que provê a seletividade, aqui, e um transdutor que converte variações físico-químicas que ocorrem nessa biointerface entre o captor e a espécie a ser analisada em sinais processáveis que são depois guardados e analisados. Os biosensores podem ser classificados quanto aos seus captores e transdutores. Quanto aos bioreceptores, nós temos anticorpos, já falados, as enzimas, células, DNA, FAGE, os fagos, e os transdutores podem ser ópticos, mass-based, baseados em massa ou mecânicos, e eletroquímicos. Nós vamos falar de anticorpos que têm como biocaptores, biosensores que têm como biocaptores os anticorpos, e o método de transdução será o impedimento, eletroquímico impedimento, que é uma resistência à passagem de uma corrente. Nesse slide nós vemos uma maneira mais gráfica, mostrando os ácidos nucleicos, pode ser analitos, as proteínas, bactérias, os vírus, os fungos, e como elementos de biorreconhecimento, os ácidos nucleicos, os anticorpos, proteínas que não são IgG. No caso aqui você pode ter uma parte de um vírus, como está sendo feito no Covid, e capturar um anticorpo que reagiu ao vírus no sangue da pessoa, e você então vai dizer que essa pessoa já esteve com a doença ou está tendo uma doença. Aqui pode ser uma enzima, no caso aqui utilizado no biosensor para dosagem de glicose, você tem uma enzima que quebra a glicose, gera uma corrente, é amperométrico em vez de impedimétrico, e aqui células também que podem ser feitas. Aqui, novamente, o mecanismo de transdução, Sossan, plurimétrico, e o eletroquímico, que nós vamos falar do impedimétrico, que é o nosso caso. Bom, algumas características dos imunossensores eletroquímicos. Eles têm a capacidade de realizar ensaios sem marcação. Isso quer dizer que você não precisa de muitos reagentes. É o eletrodo e sua amostra. Então, a sua amostra seria então a marcação. Se ela se liga ou não liga, você vai detectar o aumento da impedância. Outra grande característica é que ele pode dosar mais de um analito ao mesmo tempo. Isso é muito interessante. E de forma rápida, é single step. Com um único passo, você consegue então identificar um analito. Outra grande possibilidade, nós vemos um exemplo aqui, é a possibilidade de miniaturização. Esse é um leitor de impedância e esse é o eletrodo. Então você liga a um celular, aqui está o software, que nós já estamos desenvolvendo, e você teria então a leitura rápida onde você quiser. Outra possibilidade é de controle remoto e de sensoramento remoto também. Você pode deixar isso funcionando em alguma barragem, no sangue implantado em algum animal ou pessoa e tudo, e ele vai enviar sinais e você pode controlar quando ele vai ler de distância. Você pode estar em outro lugar e ativar esse sensoriamento à distância. Os sensores implantados também permitem que você deixe, por exemplo, num rebanho, saber quando as vacas vão entrar no cio e tudo. Você pode deixar isso aqui implantado numa veia do rabo dela. Na hora que ela aumentar o hormônio, ele vai emitir um sinal via Wi-Fi, vai ser captado e vai enviar para uma mesa, e a pessoa, quem está controlando o rebanho, pode fazer com que ela copule com o garanhão lá, o boi. Então isso é uma coisa que pode ser feito também. Você pode deixar isso implantado em pessoas, como já começa a aparecer, para identificar doenças, estados
de cansaço, biomarcadores de doenças, por exemplo, câncer, cardíacos. Você pode fazer vários, né? Biomarcadores de glicose também já implantados e tudo. Outra grande característica é que ele pode ser produzido em massa com baixo custo. Aqui nós vemos uma produção feita em casa de vários sensores, que pode ser feito em grandes quantidades, não é caro fazer, é relativamente barato. E você pode então distribuir isso daqui em grande escala também. Outra grande característica é essa capilaridade, é dele onde está o problema ou onde ele é necessário. Isso é muito importante. Porque numa cadeia alimentar você pode ir desde o início da pessoa que está produzindo a ração, até no que ele chega na fazenda que o boi come, depois no abatedouro, depois no distribuidor, na pessoa que vai modificar, preparar carne para alimentos. Então, você pode fazer isso aqui, distribuir, você pode ir em várias cidades, saber se a pessoa está com dengue, se a pessoa está com Covid. Então, você pode fazer isso de forma individual e capilar. E essa é uma grande característica. Isso porque ele pode ser feito miniaturizado. Hoje todo mundo tem um celular, isso aqui pode ser feito num tablet também, né, ou no computador. Isso permite você levar o detector, né, aonde ele é necessário. Como você hoje tem as redes de Wi-Fi, de internet, você pode fazer grandes enquetes sobre uma determinada doença, por exemplo, como é que está a dengue no Brasil, tudo. Em poucas horas você cobre uma grande área geográfica e você pode enviar os resultados para uma central de computação e você começa a analisar os dados e ter esse quadro de como está a situação de determinado analítico de que você precisa ver rapidamente. Bom, os imunossensores têm mercados no meio ambiente, né? Você pode ver a qualidade da água, toxinas, o que está acontecendo. Você pode ver clínico humano e veterinário, então aí todos os testes clínicos, tanto para o ser humano como para animais, pode fazer. Agronegócio, você pode testar vírus que estão atacando, fungos que estão atacando, e outras aplicações podem ser feitas. Tem um mercado de alimentos, se tem alguma coisa já, se você tem mistura de carnes de menor valor numa carne moída, né, ou numa lasanha, que está sendo vendido como carne de boi de alta qualidade, você pode detectar isso. Mercado de fármacos, você pode testar processo de produção, controle de qualidade, você pode identificar fármacos na água também e ver como é que está essa parte de resíduos, você pode fazer. E órgãos de regulação que terão um mercado para verificar como está sendo o mercado nesses outros, como está sendo respeito à lei todos esses mercados. Bom, aqui mais especificamente como se dá não vou entrar em detalhes, mas como se dá a leitura, nós temos aqui um exemplo de um tipo de biosensor, né, que é um eletrodo. Nós temos esse eletrodo do meio que nós chamamos de eletrodo de trabalho, onde são feitas modificações. Então aqui é colocado um anticorpo, aqui uma representação gráfica disso aqui. Ele é colocado de forma covalente, né, e depois se você, de pronto, você então colocaria misturaria com a amostra. Se ele capturar a amostra, você vai lendo então os resultados. Então aqui a impedância do eletrodo vazio, à medida que você coloca proteínas no meio, no caso anticorpos, você aumenta a impedância, né? Você está retirando eletrólitos e tudo, você aumenta. E aqui quando você vê o analito, você aumenta a impedância. Então está aqui representado graficamente. Então seria um método simples, você vai colocar e vai ler o aumento de impedância nessa interface aqui entre a substrato, no caso aqui estamos usando ouro com géis, no nosso caso é grafite, carbono, né? Pode ser ouro, pode ser platina, e você então vê aqui o aumento de impedância. Vou passar agora a mostrar algumas aplicações já práticas publicadas que nós já fizemos. O nosso interesse, nós sempre trabalhamos com venenos de serpentes e tudo, foi desenvolver um teste específico para você detectar picadas de cobra em pacientes picados. Então, desenvolvemos um método eletroquímico que é capaz de pegar pequenas quantidades de forma específica do veneno. Então, aqui nós temos um eletrodo feito de uma maneira, de um tipo, e nós vemos aqui o veneno das jararacas, né, dos bótropos, sendo detectado em diferentes concentrações, e nenhuma, você vê que isso aqui é zero, então isso aqui é um basal, a parte do basal, só para mostrar que não pega nada, e aqui você tem o veneno de cascavel e o veneno de
micruros, que são as cobras corais. Aqui uma regressão muito boa entre a concentração e a detecção. No Brasil isso é importante porque nós temos 3 gêneros mais importantes, né, que são os tipos jararaca, as cascavéis e as corais. E se o soro ele é polivalente, né, entre coral, no caso ele é polivalente cascavel e jararaca, e se você puder dar um soro apenas de jararaca, tendo certeza do diagnóstico, você vai ter um tratamento muito mais eficaz, você vai ter que administrar muito menor doses e volumes de proteínas estranhas, que é o soro do cavalo, anti o veneno, e, portanto, você terá uma recuperação do paciente com menor sequela em grande escala, vai melhorar muito o tratamento. Se for o caso de ser picado por cascavel, você vai dar um específico para cascavel e não precisa perder volume com anticorpos contra jararaca que não estão presentes no sangue do paciente picado. Um segundo, usando polenilina como substrato transdutor. Aqui é um outro tipo de preparo, existem vários tipos de preparo do biosensor, né, do eletrodo, e aqui novamente nós vemos aqui a detecção específica de jararacas, então isso seria de uma importância clínica e médica no Brasil muito grande. Aqui novamente uma excelente regressão, correlação entre o sinal emitido, né, de impedância detectado e a concentração colocada aqui de veneno. E aqui nós fizemos já esse outro aqui, o crotálico. Então aqui, se for picado por cascavel, está aqui também uma boa correlação. Então você daria o soro específico para o paciente picado ou por cascavel ou por jararaca. Estamos desenvolvendo também para micruros, que tem menor quantidade e demora um pouco mais. Aqui, uma outra aplicação aqui na área de alimentos, adulteração de carne. Então, uma carne moída, por exemplo, pode ter adulterado lá, como foi no caso de carne de cavalo, que foi famoso na Europa, a caso grave de adulteração de carne de cavalo em várias quantidades de carne de boi. Aqui, então, nós fizemos uma curva padrão de detecção, aqui mostrando que pega de 1 picograma a 1 micrograma por ml, bastante sensível, muito além do que é necessário na rotina. Aqui, então, usando soro dos animais, mostrando que ele é específico para cavalo, então ele não detecta nada, né, que não seja cavalo, uma especificidade muito boa. E aqui um teste real com carnes compradas em supermercado, foi feita uma concentração inicial e depois diluído 100.000 vezes, 10.000 vezes e 1.000 vezes, e ele detectou apenas a carne de cavalo, mostrando que esse é um teste que com mais tempo de desenvolvimento, ele pode ser utilizado no dia a dia da rotina de controle de alimentos. Continuando aqui, outras aplicações, aqui um teste real-time, aqui novamente bótrobos e crótoros para veneno de cobra, nós teremos aqui, você vê, 5, 10, 15 minutos, você já teria o resultado específico, né? 20, só depois de 1 hora começa a aparecer alguma coisa inespecífica, mas irrelevante, né? Então, você pode fazer um teste que é rápido, entre 5 e 10, que é muito importante no caso de acidentes, das pessoas precisam ter o tratamento o mais rápido possível. Então, é um teste que tem grande futuro e que nós estamos desenvolvendo, tentando chegar com isso no mercado. Aqui, o outro teste importante no Brasil, principalmente em Minas Gerais, são os acidentes escorpiônicos. Então, aqui uma curva de saturação de um eletrodo com diferentes concentrações de veneno aqui também nós chegamos a picogramas por ml do veneno, linda a curva vai saturando. Esses resultados são transformados num gráfico e nós vemos aqui que ele consegue detectar pequenas quantidades mínimas, né, de picogramas até 10 microgramas por ml do veneno de escorpião. O que é importante que são quantidades menores que são injetadas. Geralmente esses acidentes são importantes em crianças, né, e morrem pouco tempo, 1 hora, 2 horas, às vezes já é tarde mais para dar o soro. E se você tem um sistema que consegue detectar pequenas quantidades em pouco tempo, 30 minutos, 5, 10, 15 minutos, você teria um grande avanço no tratamento desses acidentes. Aqui, voltando para alimentos, outra aplicação que nós estamos desenvolvendo, aqui frango,
mostrando que a gente também consegue detectar que carne de porco ainda tem uma reação cruzada, mas aqui nós temos 30 microgramas e aqui a resposta para 10 microgramas, que ainda é muito maior. Então nós temos uma especificidade muito boa e uma sensibilidade excelente, aqui 10, 20 e 30, aqui nós vamos só até 10, mas é um caso de você trabalhar melhor o anticorpo, torná-lo mais específico e abolir essa inespecificidade. Uma outra aplicação aqui, eu acho que é o último resultado que eu mostro, é o soja. Ainda em alimentos, você pode detectar também baixíssimas quantidades de soja. Se a pessoa está adulterando soja onde não deve ter, se a pessoa tem alergia a soja, alguma coisa, você conseguiria levar aquele eletrodo com um aplicativo no celular e dosar isso em qualquer lugar, dosar se tem frango, se você é alérgico a frango. No caso de porco, que você pode ter problemas religiosos, né, de não poder comer porco, você pode testar se você poderia estar comendo ou não, ou se você é alérgico a algum alimento, tipo de carne, você poderia testar isso antes de fazer. Você vai pegar a carne ou alimento, dissolver num solvente, né, num diluente e aplicar em cima daquele eletrodo e você teria a resposta bem rapidamente. Bom, eu queria agradecer a equipe do Serviço de Imunologia Aplicada, os bolsistas que também participam do desenvolvimento, a Fundação Ezequiel Dias, que tem dado um apoio, os colaboradores, professores do UFMG que também participam desse projeto, alguns são sócios da Smart Census, a FAPEMIG, e a Smart Census, que é a spin-off que nós fizemos, que já começa a desenvolver alguns trabalhos de maneira independente, principalmente do leitor, com outras empresas, e que tem dado uns resultados bastante promissores. Eu termino aqui, obrigado a todos pela atenção, espero que tenham gostado. Se alguém quiser fazer algum contato a mais, para alguns detalhes a mais, aqui o meu e-mail e o meu telefone. Eu agradeço a todos e muito obrigado pela atenção.